Então, hoje a gente vai falar sobre o hipotiroidismo, né? Muitas vezes a gente escuta muita história de trás, né? Tem muito mito, não só disso aí, mas do emagrecimento, do jejum, tem cada história que eu escuto assim, né? As pessoas falarem e baterem o pé, às vezes, achando que estão certa, que estão. E aí, tipo assim, quem acha que está certo, tá certo, né? A gente está aqui para aprender, eu estou aprendendo constantemente, eu sempre estou estudando, porque eu sei que sempre tem mais a aprender. E muitas pessoas às vezes já acham que estão certas, né? E elas pegam esse mito como se fosse a mais pura verdade. E muitas vezes são mitos, tradições, cultura, muita coisa envolvida, sabe? E aí a pessoa perde de ter resultados porque ela se prende a algo, ela não está aberta a coisas novas. Então a gente tem que estar sempre aberto a coisas novas, né? Então, se você me acompanha já faz um tempo, provavelmente você viu algum testemunho de alguma aluna que tinha, ou, né, que fala ainda que tem hipotireoidismo, mas que mesmo assim elas emagreceram. Eu já vou te explicar um pouco sobre por que isso acontece, né? Então, a relação muito forte que existe ali desse hipotireoidismo, muitas vezes com o seu fígado, com o seu intestino. Então, no jejum em dobro, a gente já automaticamente, não é nem porque a gente quer, né? Automaticamente acontece de você melhorar alguns órgãos e, consequentemente, você já consegue emagrecer. Então, é um problema que tem afetado, né, principalmente as mulheres, em várias mulheres, que não estão conseguindo emagrecer. Então, a gente escuta muito isso, né? A pessoa fala, que eu tenho hipotiroidismo. Então, é assim, tem coisas que vai dificultar. Mas, ao mesmo tempo que já dificulta, a pessoa já usa como se fosse uma desculpa, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem que tem hipotiroidismo, que já tem certa idade, que está na menopausa, e um monte de coisa. Mas eu vejo também pessoas que não se apoiam nisso, não fica mais no tradicional. Então, existe todo um jeito tradicional, que é um jeito mais difícil de fazer. É um jeito onde as pessoas comem alimentos que era para engordar querendo emagrecer. É um jeito onde a pessoa come alimentos pouco nutritivos e quer ter nutrição. A gente vive meio que o mundo ao contrário, sabe? As pessoas elas querem algo, mas fazem coisas ao contrário. E por isso que elas não têm o resultado que elas gostariam de ter. E nesse ponto do hipotiroidismo, né, cara, da tireoide ali, eu vejo muito isso daí. Então, e de trás, né, de tudo do emagrecimento para mulheres ou emagrecimento feminino depois de uma certa idade, existe muito mitos, existe muitas tentativas frustradas, existe muita coisa de trás, né? Mas eu sei o seguinte, que todas aquelas pessoas que fazem coisas diferentes têm resultados diferentes. Agora, todas as pessoas que se apoiam ao mesmo, ao tradicional, você vai ter o mesmo e o tradicional que as pessoas têm, que é mais do mesmo, né? Então, a gente tem que estar aberto para coisas novas e fazer coisas novas. Então, eu estudando sobre o fígado, eu vi que existe uma relação muito forte entre o nosso fígado, entre o fígado e entre o problema do hipotiroidismo. Por quê? Porque coloca ali assim, ó, né? Essa é a parte do livro que eu tô lendo, que fala assim: cerca de 60% do hormônio tiroidiano inativo T4 é convertido em hormônio tiroidiano ativo T3 pelo fígado. 60%. Então, o que significa? Significa que se o seu fígado não está bem, por mais que você tente tratar o seu hipotiroidismo com remédio, não vai dar bom. Então, muitas vezes as pessoas, porque o tradicional é assim, né? Você vai lá no fulano, o fulano vai ter uma solução. Primeiro a primeira solução, consulta. Segunda solução, exame. E a terceira, remédio. Consulta, exame, remédio. Consulta, exame, remédio. Essa é a solução tradicional. Essa é a solução que está aí. E ela foi tão bem implantada que a gente acha que só existe isso. E aí, quando aparece algo assim, que as pessoas mesmo começam a emagrecer e começam a ter resultados, as pessoas quase que não acreditam, né? A tireoide afeta no emagrecimento. A gente vê muitas mulheres falando disso, né? Que afeta um pouco no emagrecimento, tá bom? O fígado é o principal órgão do emagrecimento. Então, quer dizer, se o fígado não está bem, automaticamente a tireoide não vai estar bem. E quando nenhum nem outro está bem, todo o seu corpo não vai estar bem. Aí começa a surgir alguns sintomas, né? Alguns sintomas como o quê? Por exemplo, sonolência, começa a ganhar peso, começa a estar cansada,
cansaço, alterações no humor, perda de memória. Quantos aqui que às vezes vai. Opa, onde eu deixei meu celular? Às vezes tá com o celular no bolso, né? Bolso da calça e não sabe onde deixou o celular. São pequenas coisas mesmo, né? Às vezes, não é assim do jeito que escancarado. Pele seca, prisão de ventre, unhas fracas e queda de cabelo. Isso é um pequeno sinal ali que a sua tireoide, né? Você começa a estar tendo hipotireoidismo. E como consequência disso, provavelmente, né? Você vai procurar um médico e a solução dele vai ser remédio. Mas então o que eu faço? Eu não tomo mais o remédio? Não, agora então você vai juntar uma coisa com a outra. Você não deixa fazer uma para fazer a outra, mas você não vai fazer só uma coisa. Porque se existe uma relação muito grande com o seu fígado e com o seu intestino, então por que as minhas alunas elas chegam, né, se tornam minhas alunas, mesmo com hipotireoidismo, elas voltam a emagrecer de novo? Porque automaticamente, quando você começa a dar a nutrição certa para o seu corpo, você começa a dar o poder para os seus órgãos desintoxicar, tanto o seu fígado quanto os seus rins começa a desintoxicar outra vez. O jejum já é uma forma potente de desintoxicação. Quando você está fazendo o jejum, você deixa o seu corpo descansar, porque nos alimentos, nos líquidos, tem toxinas, acontecem outros efeitos também dentro do nosso corpo. Então, quando você está em jejum, automaticamente você deixa, né, a coisa fluir natural, e aí você já começa a ter uma limpeza no fígado, nos rins, e ele começa a trabalhar normalmente. Então, na base do jejum em dobro, primeiro que a gente vai mudar a alimentação nutritiva, porque a nutrição é a chave. Porque sem algumas vitaminas, sem o seu fígado não trabalha bem. E se o seu fígado não trabalha bem, você vai ter problemas, né? E principalmente relacionado com peso. Então, o excesso de peso começa a aparentar muito aí justamente pelo fígado. O fígado já não está trabalhando tão bem. Então, quando a gente busca o jejum em dobro, a gente, como consequência, a gente já vai tendo esse cuidado do fígado, dos rins, do intestino, que vai tudo interligado, né? E o melhor, a gente trabalhando na antecipação. Por que trabalhando na antecipação? Porque é melhor prevenir do que remediar. Porque remediar pode custar caro. O remediar já pode ser tarde, né? Quando a pessoa vai remediar. Então, quando você trabalha na antecipação, o que é antecipação? Se você sabe que ali tem um buraco, você não vai cair nele primeiro, se arrebentar, para depois você ver. Não, tem um buraco. Ó, esse caminho tem um buraco. Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos cortar a volta dele, vamos por outro caminho. Vamos abrir novos caminhos. E aí a gente vai ter resultados diferentes. Então, vai uma relação muito forte. Você vê, 60% do hormônio tiroidiano inativo T4 é convertido em hormônio tiroidiano ativo T3 pelo fígado. Então, se o seu fígado não está bem, vai dar mal.